Pai santo, Pai querido, Pai amado, seus filhos estão aqui prostrados, Senhor, para te agradecer, porque o dia de hoje foi abençoado por Ti, e hoje estamos aqui na sua casa para agradecidos, Senhor, por essa bênção. Senhor Jesus, também queremos reiterar, Senhor, essas bênçãos, pessoas que estão em casa, que não podem vir, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que esse mundo hoje está difícil de viver, mas também sabemos que temos um Deus maravilhoso que cuida de suas criaturas, cuida de seus filhos e cuida dessa terra, Senhor, para que possamos, Senhor, ter um fardo mais leve. Senhor Jesus, aqui estamos para agradecer, Senhor, pela vida, agradecer porque o Senhor nos alimentou, nos guardou, nos protegeu e nos deu a vitória de estar na sua casa. Senhor Jesus, também queremos colocar no seu trono de graça a irmã Vanderlane, Senhor. Ela veio partilhar o pão sagrado, Senhor, para que possamos alimentar nosso espírito e possamos render graça a Ti. Senhor Jesus, também, Senhor, quero me colocar no seu trono de graça os seus filhos que estão acamados, Senhor, que o Senhor possa dar o refrigério, Senhor, neste momento a eles, que possa sentir a sua presença. Senhor, faça a tua vontade, não a nossa. Sabemos, Senhor, também que temos pessoas que estão presas, Senhor, encarceradas, que também sedentas da tua palavra. Queremos colocá-los no seu trono de graça, Senhor, para que tua palavra chegue como refrigério na alma daqueles homens, e eles possam ser transformados, e possam dizer, eis-me aqui, Senhor, e que possa o dia estar conosco na nova Canaã celestial. Senhor Jesus, queremos também pedir, Senhor, pela vida daquelas pessoas que estão na rua, pessoas essas, Senhor, que não têm um lar para morar, as pessoas essas, Senhor, que foi tirada do seu seio, da sua família, e hoje está no vício do álcool, o vício das drogas, o vício, Senhor, deste mundo que persegue, Senhor, seus filhos, e que possamos saber também, Senhor, que possamos estar orando por eles, que eles possam largar, Senhor, e seguir o teu caminho. Senhor Jesus, queremos entregar a nossa vida em suas mãos, perdoe onde falhamos, mas em nome de Jesus, seu Filho amado que derramou seu sangue na cruz, nos remiu de todos os pecados, e hoje somos vitoriosos porque Jesus venceu na cruz. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É uma satisfação nós estarmos aqui na presença do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade, para buscar a presença do Senhor e a sua direção em nossa vida, para buscarmos em meio da tempestade o abrigo seguro. E hoje nós vamos falar sobre o guia seguro em meio à crise. As crises, queridos, elas são uma certeza no contexto de pecado em que nós vivemos no nosso planeta. O grande conflito entre o bem e o mal começou nessa terra lá no Jardim do Éden, quando nós caímos. Mas, de verdade, esse conflito já existia de maneira cósmica, desde quando Lúcifer e um terço dos anjos foram expulsos do céu e se tornaram, então, inimigos de Deus. Desde então, a humanidade vem experimentando crise após crise. Em cada época, em cada geração, os fiéis de Deus tiveram crises, tiveram dificuldades a serem superadas. Elas são cíclicas e elas, então, vão se sobrepondo. Por vezes mal termina uma crise e já se inicia outra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, nós vemos aqui ao mesmo tempo uma sentença e ao mesmo tempo uma esperança, uma profecia. E esta é então a primeira profecia aqui em nosso planeta. As profecias, queridos, elas são Deus avisando aquilo que Ele vai fazer
E ele avisa também aquilo que o inimigo irá fazer. Ou seja, Deus diz que ele tem uma agenda para o universo, que ele tem uma agenda para a terra. Mas ele diz que o inimigo de nossas almas também tem uma agenda. A pergunta é: com que agenda nós estamos afinados? A que agenda nós temos estudado mais? Temos ido até a internet, ou não sei, a outro meio de comunicação, para saber o que o inimigo tem feito, o que o inimigo fará, ou nós estamos indo a Deus, que é a fonte segura, verdadeira, que pode nos dar resiliência, que pode nos dar perseverança, que pode nos dar confiança, que pode nos dar esperança no meio dessa crise? A que agenda nós estamos procurando conhecer? As profecias, então, são um relógio de Deus, que dizem onde nós estamos na história, para onde nós estamos rumando, o que irá acontecer. E mais que isso, não é apenas para estudarmos, termos curiosidade, sabermos todas as profecias de cor. Não, isso não é salvífico, queridos. Porque podemos conhecer as profecias para transitar bem entre os dois mundos, entre o mundo de Satanás e o mundo de Deus. Mas a verdade é que muito mais do que conhecer as profecias, nós precisamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos conhecer o plano de Deus para o universo, sabermos que Deus está no comando no universo, mas mais que isso, nós precisamos que o Senhor Deus seja soberano no trono do nosso coração. Precisamos que Ele crucifique o nosso eu. Precisamos que o Senhor Deus dirija a nossa história pessoal. Não basta saber que o Senhor Jesus morreu na cruz, dividiu a história, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisa ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida, que me resgata, que me redime, que me transforma, que me renova, que me dá uma nova natureza. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, em seguida a termos caído, a termos pecado, o Senhor Deus intervém, Ele se interpõe, no verso 15, dizendo assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a profecia de que nós não ficaríamos à deriva no meio das crises do grande conflito. Houve batalha no céu e Satanás foi expulso de lá, diz Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7. Mas aquela foi a primeira, mas não foi a última batalha. E nós sabemos que uma guerra se faz de várias batalhas, de batalhas em batalhas. E nós estamos aqui, queridos, em batalha. Nunca será o tempo nessa terra de depor as nossas armas e dizermos: agora está tudo bem, não preciso lutar. Não, enquanto estivermos nessa terra, teremos que ferir as batalhas com o Senhor, do lado do nosso comandante. Se Jesus não tivesse interferido nesse momento e colocado uma inimizade no nosso coração pelo mal, nós seríamos comparsas de Satanás e para sempre. Nos uniríamos a ele no reino dele para rivalizar contra o reino de Deus. Ao pronunciar essa sentença, é pronunciada também contra Satanás uma profecia, abrangendo todos os séculos até o final do tempo e prefigurando, queridos, o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Mas há uma profecia também para a igreja de Deus, para cada fiel filho de Deus, que seríamos vencedores,
que seremos vencedores. E essa vitória, ela precisa ser conquistada dia após dia. Essa inimizade pelo mal, ela não é natural. Ela não é do nosso coração. Quando o homem transgrediu a lei divina, a nossa natureza se tornou má e ficamos em harmonia com Satanás, não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado, Satanás. Isso está no livro Grande Conflito, página 431. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Quando Eva pecou, diz a serva do Senhor, que a primeira coisa que ela fez foi encher as suas mãos do fruto proibido, e ela vai até o seu esposo. Todo apóstata, toda pessoa que está separada de Deus, fatalmente, ela vai conduzir outros pelo mesmo caminho. Quando Adão, então, olha para Eva, ele a vê radiante, há um brilho nos seus olhos, como se ela estivesse mais feliz. Estava, na verdade, hipnotizada pelo mal. E então, ele entende o que havia acontecido, escolhe a sua sorte junto com Eva e também come do fruto. Mas a intenção do inimigo, queridos, não era que Adão e Eva morressem. Não. Satanás não queria que Adão e Eva morressem. Queria que eles comessem o fruto, em seguida comessem o fruto da árvore da vida e vivessem para sempre. Ele decidiu que a terra seria o seu reino rival, e que o ser humano seriam os seus vassalos, os seus servos, soldados do seu exército. Pretendia imprimir dor, sofrimento, angústia no ser humano e que isso durasse para sempre. Era intuito do maligno estabelecer aqui na terra o seu reino do mal para rivalizar contra o nosso Deus. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus, desde o início, providenciou para estabelecer a natureza espiritual no nosso coração, para lutar contra a nossa natureza carnal, para podermos ter horror pelo pecado, nojo do pecado, desprezo pelo pecado, para que pudéssemos amar as coisas celestiais, para que pudéssemos amar a Deus. Pois bem, queridos, é assim que esse mundo segue, de crises em crises, mas Deus promete que os seus filhos não ficariam nas trevas. Por isso, o Senhor providenciou as profecias, e as profecias, elas nos dão segurança, elas nos mostram que os planos de Deus, eles se cumprem, e que Deus nunca será frustrado em seus planos. As profecias nos dão a certeza de que Deus é real, de que a Bíblia é verdadeira e que as profecias que ainda faltam, sem dúvida, se cumprirão cabalmente sobre a terra. A pergunta é: de que lado profético eu estou? Eu conheço as profecias, eu conheço a agenda de Deus para essa terra. Vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, verso 9 a 13, onde encontramos um relato interessante. O contexto diz que o Senhor Jesus estava no monte onde foi transfigurado diante de 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Estando ali no monte, o Senhor Jesus estava em oração, quando apareceram para conversar com o Senhor Jesus Moisés e Elias. Estes servos de Deus
que Moisés havia ressuscitado. Elias não passou pela morte. E eu fico encantada com isso, que Deus poderia ter mandado serafins, querubins, anjos magníficos e poderosos para poder confortarem a Jesus nesses últimos momentos da vida dele aqui na terra. Mas Deus escolheu mandar seres humanos que já estão no céu para conversar com Jesus. Eles que aqui na terra foram uma representação de Cristo, do amor de Cristo. Moisés, ao tirar o povo do Egito. Elias, ao conduzir uma nação apostatada dos caminhos do Senhor. Elias, que havia reedificado o altar e chamado o povo na época de maior apostasia do rei Acabe para retornar para Deus. Então, perto do seu sacrifício para nos libertar, o Senhor Jesus recebe a visita desses dois homens de Deus. E ali no Monte da Transfiguração, Pedro fica tão maravilhado que ele propõe construir 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Elias, outra para Moisés. Mas Deus Pai, tomando a palavra, diz no verso 7 do capítulo 9: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então eles descem do Monte da Transfiguração. No verso 9, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram uma recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria o ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele, Jesus, lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado, eu, porém, vos digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Ou seja, os discípulos ouviram aqui Jesus dizer que ele seria sacrificado e depois ele ressuscitaria. Mas eles ficaram inquirindo entre eles, perguntando, cogitando, que como esse ressuscitar? Jesus iria ressuscitar no último dia? Era o pensamento deles. Mas Jesus declara algo muito interessante, queridos, e tem que ver com os nossos dias. Porque os discípulos dizem assim: mas os escribas dizem que primeiro virá Elias. E Jesus revela o quê? Elias já veio. Ou seja, eles estavam perdidos no tempo e no evento. Ou seja, Elias já veio, Elias já preparou o caminho para o Filho do Homem e Elias já foi martirizado. Elias aqui se refere à pessoa de quem? Quem foi que veio para preparar as veredas e abrir o caminho para Jesus e que pregava no deserto? João Batista. João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias, no espírito de preparar o povo para receber o Messias, de preparar o povo para chamá-los de sua apostasia, de sua mornidão, de sua indiferença, para que eles pudessem verdadeiramente se converter a Deus e aceitar o Messias. Era essa a missão de João Batista. Pergunto a vocês, queridos e amados irmãos, será que nós não corremos o mesmo risco, o mesmo perigo de sermos tão, às vezes, estudiosos como eram os escribas e fariseus,
porque de fato eles estudavam as Escrituras, mas não tinham o Santo Espírito direcionando. Disse alguém: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. A serva do Senhor nos diz que se estudarmos a Bíblia sem oração, anjos malignos, demônios se aproximam para nos dar o entendimento deles, para colocar a interpretação deles. Vejam, queridos, nós estamos falando de um inimigo invisível, mas real, que atua nesse mundo. A Ellen White fala que ultimamente pouco se fala em Satanás. Às vezes cita alguma coisinha do púlpito, mas já temos vergonha de sermos chamados de fanáticos, teoria da conspiração. E Hollywood brincou tanto, escarneceu tanto da luta entre o bem e o mal, nos filmes, nas séries, nos desenhos animados, não é? Nas músicas, que hoje, quando a gente fala de um real conflito entre o bem e o mal, quando a gente fala da real existência de um inimigo com atuação em todo o planeta Terra, e que essa é uma guerra cósmica, somos ridicularizados. Mas nós, queridos, devemos obediência a Deus e à sua palavra. A Bíblia diz que esse inimigo é real e que esse inimigo pode sim ser vencido, que o nosso príncipe Miguel está do nosso lado para nos conceder forças. E ele diz qual é a estratégia de guerra: é a Bíblia, a palavra, a espada, o escudo da fé, a couraça da justiça de Cristo, a sandália nos pés, que é o Evangelho. É assim, com o capacete da salvação, para proteger a nossa mente, a sede das nossas emoções e da nossa razão. O Senhor Deus tem nos falado qual é a maneira, mas Ele diz assim: fiquem atentos, filhos. Não apenas estudem números e fatos que ocorreram ou que vão ocorrer. Se aproximem de mim. Por trás de cada número da profecia, de cada evento da profecia, está o Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, ver o Senhor Jesus como fio de ouro que liga toda a Escritura Sagrada, como personagem central da história, da profecia, e o personagem central da nossa vida também. Eu gosto do exemplo de um patriarca, Abraão, abrindo lá em Gênesis, capítulo 18. Então, nós precisamos cuidar para que, mesmo estudando a profecia, não nos enganemos, não nos equivoquemos. E para isso, precisamos orar, jejuar, buscar a direção do Santo Espírito de Deus, porque é assim que nós vamos não apenas conhecer a profecia, mas cumprir a parte boa da profecia, estar dentro da profecia celestial, da boa parte da profecia. Gênesis, no capítulo 18, verso 16 e 17. O contexto aqui é que o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, se refere a Jesus. No Velho Testamento, o Senhor Jesus esteve aqui várias vezes. A Bíblia cita o arcanjo Miguel. A Bíblia não fala arcanjos no plural, é só um, é Miguel. Jesus veio descendo, entendem, irmãos, em sua natureza. Jesus se colocou como anjo, como um ser humano, desceu até a morte de cruz, para nos salvar. E aqui ele vem até Abraão com mais 2 anjos para prenunciar a destruição de Sodoma
para dizer também das bênçãos que ele traria para Abraão. E aí nós encontramos 16 do capítulo 18. Assim: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Então, eu acho isso aqui tão lindo. Deus abre a mente dele para nós, o pensamento dele para nós. E ele pergunta a si mesmo, ou dentro da divindade. Ele faz a pergunta: vou ocultar a Abraão? Eu vou guardar segredo a Abraão acerca daquilo que irei fazer? Que seria a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas? Então ele mesmo responde: não vou guardar segredo para com Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo, e entre amigos não existe segredo. Ou seja, queridos, o conhecimento da profecia. Por que Deus nos dá o conhecimento da profecia? É porque Ele nos ama. É porque Ele não guarda segredo para com os seus servos. É porque lá em Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aqueles que são fiéis aos servos de Deus, que querem conhecer a vontade de Deus para obedecer, não por curiosidade, mas para obedecer. Leia a Bíblia agora comigo, Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. No verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, é para mostrar a quem? Aos servos de Deus. Então, Deus mostra aos seus servos, os profetas, para mostrar aos seus servos aquilo que em breve deve acontecer. Portanto, queridos, desfrutando desse amor do Senhor Deus, nós podemos, em meio à crise, aproveitarmos esse tempo para estudar a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de profecia. Descobrir ali em que tempo profético nós estamos vivendo. Qual é a postura do povo de Deus nesse tempo de crise? Deus espera que o povo conhecedor da palavra e das profecias e da mensagem de saúde, já que é uma questão de saúde que desencadeou toda essa crise. Deus espera que o seu povo dê o sonido certo para a sociedade e diga para as pessoas qual é o remédio de Deus. Como Deus vai curar as pessoas? Como as pessoas podem ser protegidas? Nós conhecemos os 8 remédios de Deus, o estilo de vida saudável. Por que estamos tão acabrunhados? Por que estamos tão intocados? Vamos, queridos, dizer para o mundo que o Senhor Deus, Ele já tem a direção. O Senhor Deus, Ele não está desesperado, nem desnorteado, nem surpreendido com essa crise.
O Senhor Deus tem a direção em sua palavra. Vamos aproveitar esse tempo para instruir a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos e dizer para eles do caminho seguro, que é seguir a Bíblia, os seus ensinos, crer nas profecias do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos dê uma semana na presença dEle. Semana de vitórias. Semana onde o Senhor Jesus seja de fato o primeiro na nossa vida. Amém? Se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de iluminação e graça para entender as profecias. Senhor, eu quero a comunhão plena com o Santo Espírito e com o Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Eu quero. Então, se ponha de pé e nós vamos orar. Querido Pai, aqui estamos. Sabemos que o Senhor revelou coisas importantes para os teus filhos. Como devemos caminhar nessa terra. Como precisamos, ó Deus, estar no meio de toda essa crise. Pai Santo, concede ao coração de cada um dos teus filhos a paz que só o Senhor pode dar. A paz que Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo, pois a paz que o mundo dá, o mundo também pode tirar. Por isso, Senhor, carecemos e suplicamos que a paz de Cristo venha inundar o nosso ser. A comunhão, ó Deus, com o Senhor Jesus, para que a nossa mente seja transformada e iluminada pela Tua glória. Senhor Deus, nos dê a direção do Teu Santo Espírito. Abra os nossos olhos para entendermos profundamente a Tua palavra, do jeito que ela saiu da Tua mente, que ela chegue à nossa mente, ao nosso coração. Pai Santo, abençoa a Tua igreja que está reunida aqui, a Tua igreja que está reunida nos lares. Suplicamos também, Senhor, a Tua graça e a restauração para as pessoas que foram acometidas pelo vírus Covid-19. Senhor Deus, que nós possamos, por palavra, por testemunho, por exemplo, ensinar as pessoas, Pai, a terem um estilo de vida saudável que o Senhor orienta para nós. Fica conosco, Senhor, de volta aos nossos lares, que possamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.